Você pode aplaudir Jesus agora. Aplauda Jesus o mais forte que você puder. Irmãos, pode tomar o seu assento, por favor. A gente planeja tanta coisa, né? A gente vem para a presença do Senhor planejado, bonitinho, organizado. E o Senhor vai e bagunça tudo que a gente planejou. Faz tudo do jeito que Ele quer, do jeito que Ele faz. Nós estamos muito felizes de estar aqui nessa noite. Nós somos da Revival, um movimento evangelístico interdenominacional que tem alcançado muitas igrejas, muitas vidas. A gente faz ação social, a gente faz evangelismo de rua, evangelismo em hospital, a gente prega o evangelho, a gente também faz vigília. Acho que todo mundo deve conhecer a gente pelas vigílias, mas a gente faz muitas outras coisas além da vigília também. Eu sou Esaú, eu faço parte da Revival desde 2018, quando foi apresentado esse projeto para mim. E aí, uma visão que Deus deu para o Michael, que é o nosso líder, e que essa visão passou do coração dele para o coração de muitas pessoas que são voluntários, que fazem parte desse grande movimento para a glória de Deus. E é isso que a gente faz, irmão. A gente adora. A gente busca Deus com todo o nosso coração e Deus responde. E nós queremos nessa noite servir a vocês e honrar a vida de vocês, dessa casa, dessa igreja, que fizeram esse convite para nós. Queremos agradecer a vida do apóstolo, de toda da sua casa. Nós somos muito bem recepcionados. Deus abençoe as meninas que estiveram com a gente na salinha ali em cima. Deus honre muito a vida de vocês. Do Gu, que está aqui no teclado. Do Fagner, que estava aqui quando a gente chegou também. Que Deus abençoe a vida de vocês. Quem está feliz com Jesus ainda? Irmãos, a Revival ela tem gente de várias igrejas, tá? E dentre essas igrejas tem assembleias. Então, eu sou um assembleiano. E eu gosto muito que vocês respondam junto comigo a pregação, tá bom? Senão, pra mim, eu vou achar que vocês não estão entendendo. Então, qualquer coisa que eu falar amém, vocês falam amém. Ou qualquer coisa que vocês sentirem que é pra bater palma, pode puxar uma palma, tá bom? Não estranhe se eu ficar chamando vocês, porque eu sou assim. Amém? Vocês estão felizes ainda com Jesus? Glória a Deus. Então, abre a sua Bíblia aí, se você trouxe Bíblia, em Atos 10. Nós vamos ler o versículo 34, tá bom? Atos 10, 34. Vai colocar aqui? Quem trouxe Bíblia? Encontrou? Amém? Glória a Deus. Deus abençoe quem está na projeção, viu? É um trabalho muito árduo, que eu sei muito bem como é. Então, Pedro, tomando a palavra, disse: na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é aceitável aquele que em qualquer nação o teme e pratica o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Essa palavra, vós bem sabeis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Concernente a Jesus de Nazaré, como Deus você pode ler a palavra que vem depois do
um. Vamos lá, gente. Deus o um. Com o que Deus ungiu ele? Com o e com o qual andou por toda a parte fazendo o, curando a todos os do diabo, porque Deus era. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós reverenciamos o que o Senhor está gerando aqui neste lugar hoje, Senhor. Nós te agradecemos pela vida de cada um aqui. Mas, Senhor, nós te pedimos nesse momento que não venha ser o texto que nós vamos ler, que não venha ser, Senhor Jesus, uma interpretação hermenêutica, Senhor. Nós pedimos neste momento que o Senhor venha sobre nós com o espírito de sabedoria e revelação, do menor ao maior, Senhor. Que a mente seja aberta para compreender a Tua palavra agora, Senhor. Que nós venhamos sair daqui tocados pela Tua palavra, Senhor. O Senhor declarou, Jesus, que o Senhor nos santifica pela Tua palavra, que é a verdade. Então nós te pedimos, Senhor, o Senhor está aqui. Faça algo novo em nós, Senhor. É o que nós te pedimos hoje. Diga amém. Glória a Deus. Irmãos, Jesus, Ele é a pessoa mais importante da Bíblia. Ele é a pessoa mais importante da história. Amém? Ele também tem que ser, hoje, ele tem que ser hoje, né? A pessoa mais importante da sua vida também. Jesus, Ele é o Filho de Deus, Ele é o unigênito do Pai. Jesus foi aquele de quem os profetas disseram que iriam vir. Jesus é o profeta maior que os profetas do Antigo Testamento profetizaram. Jesus, Ele é a raiz de Davi. Ele é a estrela da manhã. Jesus, Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus é o noivo que vem buscar a sua noiva. Jesus é o servo sofredor. Jesus, Ele é o bom pastor. Jesus, Ele é o pão que desceu do céu. Jesus, Ele é a fonte de água viva. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, Ele é o dono da vida também. Jesus é o bom pastor. Jesus é o bom samaritano. Jesus foi o Cristo que foi crucificado, mas também que ao terceiro dia ressuscitou. Jesus é aquele a quem os 12 homens entregaram as suas vidas, 11 na verdade, né? Entregaram as suas vidas e foram com Ele até o fim. Jesus foi o homem em que um diácono, depois de ter feito uma pregação extraordinária sendo apedrejado, ele olhou para o céu e contemplou o homem à direita de Deus em pé. Este é Jesus. No livro de Apocalipse, nós temos uma introdução de um homem chamado João, contemplando no meio de 7 coisas lá que eu esqueci agora. Meu Deus, me perdoa. 7 o quê? 7 castiçais. Você é uma bênção de Deus. Deus abençoe sua vida. 7 castiçais. João viu esse homem no meio de 7 castiçais. Mas esse homem, ele também aparece em várias passagens nesse livro chamado Apocalipse. E esse homem é o homem que nós estamos esperando voltar. Gostaram da introdução de quem é Jesus? Jesus, Ele é a pessoa mais importante de todas. Não só por causa de tudo que eu falei até agora, mas porque eu tenho certeza que Ele já fez alguma coisa extraordinária na sua vida também. Eu não sei se você já foi tocado por esse Jesus, se você já teve uma experiência real com esse Jesus, mas eu digo para você uma coisa verdadeira, com convicção e de experiência pessoal. Jesus, Ele pode transformar a sua história. Jesus, Ele pode transformar não só a sua história, Ele pode transformar a sua vizinhança.
Jesus, ele pode transformar o seu bairro. Jesus, ele pode transformar a sua cidade. Jesus, ele pode transformar o Brasil. Quantos creem nisso? Amém, eu também creio muito nisso. Por isso nós fazemos o que nós fazemos. Então, Jesus é a pessoa a quem Pedro está falando nesse discurso aqui, no capítulo 10 de Atos. Pedro, ele havia acabado de entrar na casa de alguém gentil. Isso, para o judeu, é uma coisa inaceitável. Mas ele entrou na casa de Cornélio. E ele estava ministrando a respeito de Jesus. Porque Jesus, ele é a mensagem. O foco do evangelho é anunciar a Jesus. E os discípulos, depois que Jesus se foi, em Marcos 16:15, o Senhor Jesus dá uma ordem bem direta para os discípulos. Ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo. Quem não crê está condenado. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você quiser entender mais um pouco, você vai ter que ler o texto. Glória a Deus por isso. Então, Jesus, ele deu essa ordem específica para os discípulos pregarem sobre ele, anunciarem o que eles viram. Não uma coisa que contaram para eles, mas algo que eles viram com os olhos, irmãos. Eles foram testemunhas oculares de tudo que Jesus fez. Então Pedro está dizendo aqui, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Pedro está testificando aqui algo que nós começamos a ler nos evangelhos e às vezes não entendemos muito. Nós lemos lá que Jesus, ele vai à beira do Rio Jordão e ele é batizado por João. E o que acontece, meus irmãos? O céu se abre, vem a pomba descendo sobre ele e uma voz ecoa do céu dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. É Deus dizendo para os homens que aquele é o Cristo, que é o Filho dele, que é o unigênito dele. Então, os discípulos, eles não estão falando algo que eles não vivenciaram. Eles estão falando algo que para eles era realidade. E é aí que eu começo a entrar. Nós também somos cristãos, amém? Aceitamos a Jesus como Salvador, amém? Nos tornamos também discípulos de Cristo, nos tornamos o seu rebanho, nos tornamos a sua igreja, amém? Só que aí que está um porém. Se nós tomamos para si todas essas responsabilidades, todos esses cargos, todos esses títulos, por que é que nós não estamos vivendo como os nossos primeiros irmãos viviam? O Espírito Santo que atuou em Jesus foi o mesmo Espírito Santo que atuou com os apóstolos. Foi o mesmo Espírito Santo que esteve presente nos diversos avivamentos que nós já vimos na história. O Espírito Santo, ele esteve presente na Rua Azusa. O Espírito Santo, ele esteve presente no país de Gales. O Espírito Santo esteve presente no avivamento de Toronto, em Augsburg agora, há uns anos atrás. O Espírito Santo, ele não mudou. Então, se nós não estamos vivendo coisas extraordinárias como os discípulos viveram, meu querido, Deus, ele permanece o mesmo. Quem foi que mudou nisso tudo? Fomos nós. Nós, infelizmente, mudamos. Por isso nós não encarnamos essa mensagem como nossa. Nós não pegamos isso pra gente como a gente pega uma ideologia. Nós não pegamos isso pra gente como nós pegamos algo para fazer parte de um grupo social. Nós não pegamos isso como nós aderimos a outras coisas. Como, por exemplo, quantos aqui torcem para algum time de futebol? Levante a mão, sem vergonha. Quantos aqui são corintianos? Hoje eu posso zoar porque não tem muito corintiano.
Imagine, irmãos, você torce para um time que não é tão bom como o São Paulo. Em todo lugar tem os haters, né, gente, desse time, não tem como. Então, voltando. Então, você se considera um corintiano, um palmeirense, um São Paulino. Você se considera uma pessoa sociável. Você se considera um cidadão de bem, não é? Você se considera de esquerda, de direita, um conservador, um liberal. Você se adequa a essas coisas, você toma para si. Não é verdade? Mas quantas vezes você quis encarnar essa responsabilidade de ser um discípulo com unhas e dentes? Nos últimos tempos nós vimos muita discussão acerca de eu sou isso, eu sou direita, eu sou esquerda. E é importante nós termos lados políticos. Só que o mais importante é nós lutarmos pela causa do Evangelho, como nós lutamos pelas coisas desse mundo. Glória a Deus. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque a igreja de Atos, ela era uma igreja rica em poder. Porque eles tomaram para si que Jesus, ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder. Mas, para que isso? Qual é a função de eu ser uma igreja, ou de eu ser um discípulo que fui cheio do Espírito Santo e fui cheio de poder? Agora eu tenho que fazer a parte 2 do versículo. O que Jesus fazia? O qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Isso, meus irmãos, não é uma responsabilidade que Deus deu somente para o apóstolo. Isso não é uma responsabilidade que Deus deu somente para os pastores. Isso não é uma responsabilidade que Deus deu somente para os mestres, para os evangelistas, para os profetas. Não, meus irmãos, se você se considera realmente um discípulo de Jesus, você vai entender que essa responsabilidade é sua também. João vai dizer a seguinte coisa: se você diz que conhece Ele, que ama Ele, que honra Ele, você também deve andar como Ele andou. E como foi que Jesus andou? Ele andou, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Não só o bastante, não era só isso a parte do versículo, não. A parte mais importante do versículo vem no final. Porque Deus era com ele. E o que é que nós entendemos com isso? Em Atos no capítulo 4, os discípulos no capítulo 3, Pedro e João haviam acabado de realizar uma cura extraordinária. Um paralítico começou a andar. Que coisa maravilhosa. Eles viram esse milagre. Eles provocaram esse milagre pela fé deles. Então o paralítico que sempre esteve naquele mesmo lugar, naquele mesmo dia, foi achado por esses dois discípulos, por esses dois apóstolos. Então, depois de realizar a cura, eles entraram com ele no templo para adorar. E é estranho, porque nós podemos acreditar que as pessoas ficaram felizes com esse milagre, não é? Nossa, um paralítico andando, que coisa extraordinária. Foi isso que aconteceu realmente? Não. As pessoas ficaram escandalizadas. As pessoas ficaram confusas. Mas tem as pessoas que queriam tirar satisfação. Com que autoridade vocês fazem isso? O paralítico está andando. E aí Pedro, ele vai falar sobre Jesus. Com qual autoridade eles estavam fazendo isso? A autoridade que Jesus havia dado para eles. Pelo poder do Espírito. Então, aí o pessoal lá
da sinagoga, do Sinédrio, pega os dois, coloca diante de todos do conselho lá do Sinédrio. Vocês vão parar de pregar isso que vocês estão pregando. Esse Jesus que vocês pregam, vocês não vão pregar mais. Acabou. Acabou. Se vocês pregarem de novo, vai ter consequência. Quantos de nós tremeriam com uma ameaça dessa? Ou ficaria atemorizado, falaria, não, eu não vou mais pregar então. Mas Pedro e João, eles tinham encarnado o que eles haviam visto. Eles haviam entendido quem realmente é o Senhor. E eles sabiam que eles não estavam fazendo a obra sozinhos. Então Pedro lança uma das pérolas da Bíblia. Convém mais agradar a Deus ou agradar aos homens? Mas eu prefiro agradar a Deus. E aí eles são ameaçados de novo. E aí eles saem de lá. E eles vão contar para os outros irmãos o que aconteceu. E eles, olha, nos ameaçaram. Falaram que a gente não pode mais pregar de Jesus. Falaram que a gente não pode cantar mais desse jeito. Falaram que a gente não pode cantar essa música tal. Falaram que a gente não pode fazer isso. Falaram que a gente não pode fazer aquilo. Irmão, hoje em dia o que mais tem no mundo é o mundo querendo ensinar para o crente o que ele pode e não pode fazer. Não, você pode ler a sua Bíblia, mas você não pode expor o que realmente ela está falando, porque vai que está ferindo alguém. Não, você não pode pregar o Evangelho, porque o Evangelho pode ser perigoso para uma pessoa que está ouvindo. Você não pode evangelizar mais, porque, você tem que respeitar as religiões das pessoas, não é assim, empurrar a sua. Você está lendo aqui que Jesus, Ele curou, mas você não pode curar, porque tem a ciência, né? E tem que acreditar que a ciência cura. Não, irmãos, nós não nos pautamos por aquilo que o mundo diz. Nós nos pautamos pela palavra revelada, que é Jesus de Nazaré. Vamos lá. Então esses homens foram falar para os outros irmãos, olha, falaram isso para a gente. E aí Pedro, ele reúne todo mundo para orar. Porque uma coisa que crente sabe fazer é orar. Então ele se reuniu com os demais irmãos. Vamos falar com o Senhor. E todos eles oraram. E aí Pedro começa dizendo, ó Senhor, mataram o seu filho Jesus. E agora que a gente está anunciando que ele ressuscitou, sabe, estão tentando parar a gente. Mas Senhor, a gente pede nesse momento para o Senhor estender as suas mãos e cooperar conosco, realizando sinais, prodígios e maravilhas, para que eles creiam, Senhor. E eles estão lá orando fervorosamente, até que tem um terremoto, meus irmãos. Tem um terremoto, e o Espírito Santo entra naquele ambiente, e todos eles começam a profetizar e falar em mistérios com Deus. E aí, o melhor de tudo, meus irmãos, é que nos versículos seguintes, a palavra vai dizer que eles pregavam o Evangelho em toda a Judéia, em Samaria, e o Senhor cooperava com eles, com sinais, prodígios e maravilhas. Nós não estamos falando de uma história, nós estamos falando de um fato que realmente aconteceu. Não é uma coisa inventada, não é um conto, não é uma fábula. O Evangelho, a igreja, nós temos uma responsabilidade sobrenatural. Por quê? Porque o Senhor, Ele nos ungiu para algo. Ele não só nos ungiu com o Espírito Santo, que já é o máximo, mas o Espírito Santo também nos dá poder. Jesus declarou que nós colocaríamos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Jesus disse que nós iríamos expulsar os demônios pelo poder do seu nome. Jesus também disse que se nós tocarmos ou bebermos alguma coisa mortífera, não nos fará mal.
Mas eu não estou falando de uma coisa que eu inventei, não. Eu estou falando de algo de que o Filho de Deus realmente disse. E que nós podemos vivenciar isso hoje, meus irmãos. Há uma corrente aí que diz que o Espírito Santo cessou, que diz que os dons do Espírito foi para a igreja primitiva. Isso é balela, meus irmãos. O Espírito Santo permanece o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. E se a Bíblia me diz que eu posso orar pelo enfermo e ele é curado, isso é real. Aleluia. Nós temos que crer nisso, irmãos. Chega de nós acharmos que isso não é real, que isso não acontece. Irmãos, quantas curas nós já vimos na Revival, na vigília? Quantas curas eu já vi na minha igreja? Quantas curas, irmãos, o Senhor continua realizando hoje? Quantas pessoas já foram libertas de espíritos imundos? Ele não mudou. Ele não mudou. E há algo nessa função de propagar o Evangelho, de ser um discípulo de Jesus, que é extraordinária. Nesse texto aqui que nós lemos, Pedro falou da Trindade. Ele diz que Jesus, que é o Filho, foi ungido com o Espírito, que também é Deus. E aí no final ele fala que Jesus fazia tudo isso porque Deus era com ele, que é o Pai. O que eu entendo lendo isso? Que a obra que o Senhor me comissionou para fazer, ela não é uma obra individual. Ela é uma obra tripla. Porque eu não atuo sozinho. O Espírito atua em mim. Jesus também atua em mim. E o Pai também atua em mim. Jesus vai dizer no Evangelho de João que o Pai é glorificado quando nós damos a Ele muitos frutos. Então, meus queridos, o Senhor, Ele te ungiu, Ele te permitiu ser cheio do Espírito Santo, Ele encheu você do Espírito Santo, Ele te deu dons, talentos, Ele te deu unção, mas você tem que fazer algo com isso. Infelizmente, nós ainda somos aqueles crentes, alguns, né? Ainda são os crentes não praticantes. Você vem para a igreja, mas não tem vida com Deus. Você vem para o culto, mas você não ora na sua casa. Você tem uma semana inteira e só vem para a igreja no domingo. Mas na semana, qual foi a última vez que você abriu a Bíblia para ler alguma coisa do Senhor? Qual foi a vez que você separou um tempo de oração? Qual foi o tempo que você falou, olha, eu vou jejuar por isso? Qual foi a última vez? Ah, mas isso aí é o básico. Se a gente peca nas coisas mínimas, quem dirá nas coisas grandes? Tem muito jovem aqui, e é muito bom você ouvir isso. Eu fui criado num lar da igreja. Meus pais são pastores. E como todo bom filho de pastor, eu era rebelde. Não que o filho do pastor aqui seja rebelde de modo nenhum. Tem uma filha, né? O pastor tem uma filha, o apóstolo tem uma filha. Então, meus irmãos, eu era um filho de pastor meio rebelde. Por quê? A pior coisa que existe, irmãos, crente de assembleia, é você dormir sábado tarde. Sabe, você ficou brincando, na minha época, né? Jogando videogame. Você ficava falando com seus amigos. Aí você ia dormir sábado, 2 horas da manhã. Aí do nada, 7 horas da manhã, a luz acendia e falava, levanta, vamos para a escola dominical. E eu achava tudo isso muito chato. Falava, poxa vida. Aí eu ia para a escola dominical, a minha mãe era minha professora, tinha mais 3 amigos meus, e o meu pai falando com os irmãos, lá no outro espaço da igreja. Mas, irmãos, eu agradeço a Deus demais por esse tempo.
Porque se eu sei o que eu sei de Bíblia, foi por causa da escola dominical que a minha mãe era professora. Mas isso não me impediu de dar uma volta lá fora. Porque, irmãos, filho de crente não é neto de Deus. Deus não tem neto. Deus só tem filho. Então, eu saí da igreja. Comecei a namorar com uma moça da igreja. E era 2 errados. Ela era mais treva do que tudo. E aí a gente ouvia na igreja: não, mas você moça, ore mais por ele. Você moço, ore mais por ela. E os 2 nem oravam. Aconteceu o que aconteceu. Erramos. Saímos da igreja. Os 2. E aí, na minha cabeça, eu tinha que confessar pro pastor o que eu tinha feito de errado. Mas na cabeça dela, não. Já saiu fora da igreja. Você não deve mais nada para eles. Mas, se você já teve uma experiência com o Senhor, você sabe que não é bem assim que a banda toca. Não tem como você sair por aquela porta e fingir que nada daquilo que você viveu aqui foi real. Não tem como, irmãos. Não tem como. E aí, me afastei. Entrei num processo da igreja lá, que é o de afastamento e tal. E aí fiquei um tempo afastado. E foi o tempo em que eu falei: quer saber, esse negócio de crente, mano, não dá. Vou sair fora. E aí saí fora. Aí saiu eu, o filho do meu pastor, e o filho do meu pastor presidente. Ou seja, os 3 filhos de pastor saindo fora da igreja. No mesmo período. E aí, um monte de coisa errada. Festa, e droga, e rolê, e fuma, e bebe, e faz isso, faz aquilo outro. Irmãos, mas a pior coisa que existe é você sentir que você está distante do Pai. Foi uma angústia tão terrível que Jesus na cruz sentiu e ele não gostou nada. Imagine nós. Então eu estava distante da igreja, estava num ciclo vicioso de fazer coisa errada, e fazia coisa errada, ia para festa, e ficava assim, e ficava louco, e tal. Até que um dia eu cheguei na minha casa, cheguei tarde, meu pai abriu a porta para mim, eu estava bêbado. Eu falei: eu não vou falar muito com meu pai, porque senão ele vai perceber que eu estou bêbado e ele vai brigar comigo. Mentalidade de juvenil, porque meu pai já sabia que eu estava fazendo coisa errada. Aí falei: meu pai, boa noite. Boa noite. Onde você estava? Estava aí. Tinha saído com os meninos. Tá bom, vou dormir, tchau. Aí ele foi dormir. Aí eu fui tomar banho. E nesse dia eu tinha me sentido muito esquisito no rolê. E aí eu tava tomando banho, minha consciência voltando, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Olha onde eu tô me metendo, onde eu fui me enfiar. E aí, irmãos, eu fui pro meu quarto. E aí, nesse momento que eu fui pro meu quarto, eu fechei a porta, né? Eu tinha um quarto que era tipo... que é meu quarto. E aí tinha uma porta aqui que dava para uma laje. E aí eu tô lá no meu quarto, e aí veio o cão. O diabo soprou no meu quarto. E eu sentei na cama e ele me disse: olha, você é filho de pastor. Você é filho de pastor. Seus pais são da igreja. Seus tios são da igreja. Sua avó é da igreja. Olha as coisas que você está fazendo. Sabe o que eu acho que você devia fazer? Você devia dar um fim nisso, porque você é uma vergonha para os seus pais. Eu acho que você deveria se matar. Resolve tudo isso. Morre, ninguém vai sentir sua falta. E aí, eu falei: olha, eu acho que essa voz tem razão. Estava muito envergonhado de tudo que eu estava fazendo. E aí a voz, que já não era mais uma, se tornou várias.
e elas começavam a me impulsionar para eu fazer o ato. Levanta dessa cama, seu frouxo. Levanta dessa cama, seu verme. Levanta dessa cama, nem para isso você tem coragem. Você não fala que você é homem para um monte de coisa? Então levanta dessa cama e vai. Faz o que você tem que fazer. Seu lixo. A sua família tem vergonha de você. Quando você morrer, os seus pais não vão sentir a sua falta. Eles vão agradecer que você morreu. Porque você vai dar tanto desgosto para eles. E aí eu coloquei os 2 pés no chão, irmãos. E fui em direção à porta. E aí eu comecei a repensar tudo que a voz estava falando. Comecei a repensar na minha vida. Comecei a repensar nas coisas que eu estava fazendo. Comecei a lembrar das coisas da igreja. E aí eu falei, Deus, me ajuda. E as vozes continuaram me infernizando. Continuaram falando, vai. Você consegue, seu lixo. Nem para isso você tem força. Não consegue fazer nada sozinho. E eu indo em direção à porta, pensando se era isso mesmo, se não era. Até que eu cheguei na maçaneta, meus irmãos. E aí a coisa estreitou. Porque as vozes ficaram mais fortes do que eu poderia sentir ou ouvir. Eu comecei a tremer, eu não conseguia mais me mexer. E na minha cabeça só passava uma coisa: meu Deus, o que eu vou fazer agora? E as vozes continuaram me impulsionando para fazer aquilo. E eu dentro de mim, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer isso. E aí eu comecei a chorar, irmãos. Eu comecei a chorar tanto, irmãos, e comecei a gritar dentro de mim por socorro do Senhor. Comecei a pedir perdão ao Senhor pelos meus pecados. E as vozes continuaram, até que chegou um momento que eu senti que eu conseguia me mexer de novo, e me joguei no chão. E aí quando eu me joguei no chão, eu comecei a confessar para o Senhor todos os meus pecados. Comecei a falar, olha Senhor, eu tenho feito isso, eu tenho mentido Senhor, eu tenho enganado as pessoas Senhor, eu tenho feito essas coisas com tal pessoa, mexido com tal pessoa, fazendo isso com tal pessoa. Eu comecei a confessar literalmente todos os meus pecados para Deus, irmãos. Naquela hora. E chegou um momento que as vozes sumiram do meu quarto. E aí eu comecei a me derramar em lágrimas. Eu senti realmente que eu estava me arrependendo daquilo tudo que eu tinha feito. Quando eu senti uma outra presença entrando no meu quarto. E essa presença, meus irmãos, é uma presença que eu busco sentir ela todos os dias. Porque quando ele entrou no meu quarto, parecia que aquele frio que estava foi embora. Eu estava jogado no chão, chorando, confessando meus pecados para o Senhor. E eu senti uma mão muito quente me tocando. E aí eu ouvi uma voz dizendo, meu filho. Uau. A voz me disse, meu filho, o sangue do Cordeiro te limpa de todo o pecado. Oh. Daquele dia em diante, meus irmãos, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Eu nunca mais entrei na igreja achando que era só para passar um tempo. Eu nunca mais peguei a Bíblia para ler como se fosse só mais um livro da escola. A minha vida mudou, irmãos. E eu quero que a sua vida mude hoje também. Eu quero que você conheça mais desse Jesus. Porque a gente ainda vive numa superficialidade muito grande de quem Deus é. E o Senhor, Ele nos chama para mais. Os discípulos chegaram a ponto de entregar a sua vida por Jesus, porque eles viram algo que nós ainda não vimos. Porque se nós estivéssemos contemplando, ou tivéssemos contemplado o que os discípulos viram, nós pregaríamos o Evangelho com todas as nossas forças. Nós pregaríamos o Evangelho como nós buscamos crescer profissionalmente. Nós pregaríamos o Evangelho
como nós buscamos terminar uma faculdade, nós pregaríamos o Evangelho como nós buscamos um namoro, nós pregaríamos o Evangelho como nós buscamos passar um tempo assistindo Netflix ou fazendo qualquer coisa. Nós pregaríamos o Evangelho a ponto de morrer por essa causa. Levante a sua mão por um minuto. Comece a adorar o nome de Jesus agora. Por um minuto, irmãos. Comece a erguer um altar de adoração ao Senhor. O Senhor sabe de onde Ele te tirou. Você também sabe de onde Ele te tirou. Então comece a engrandecer o Senhor por isso. Senhor, nós te pedimos nessa noite, nesse momento, que o Senhor nos traga a alegria da salvação, Senhor. Nos traga, Senhor, a alegria da salvação que o Senhor nos deu. Senhor, nós sabemos as pessoas vis que nós éramos antes, as pessoas difíceis que nós éramos antes, Senhor. Mas o Senhor nos salvou. O Senhor nos salvou, o Senhor nos chamou para algo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Sabe, irmãos, nós temos que ser crentes de verdade. E eu quero me encaminhar para o fim. Mas por que nós temos que ser crentes de verdade? Irmãos, Jesus, Ele foi uma pessoa que foi ungida com o Espírito, foi ungido com poder. Ele andou fazendo bem por onde Ele passava e curando e libertando os oprimidos do diabo, porque Deus era com Ele. Todos entenderam isso, amém? Mas, irmãos, Jesus, Ele está no céu. Essa responsabilidade Ele passou para nós, igreja do Senhor. Você é igreja do Senhor também. Você também foi ungido pelo Senhor para anunciar as boas novas dele. Mas eu não sei pregar, Isaú. Eu não sei pregar. Irmão, o que Jesus fez na sua vida já dá uma bela pregação. Eu era uma pessoa mentirosa e Jesus mudou minha história. Glória a Deus. Eu era uma pessoa que roubava e hoje eu não roubo mais. Glória a Deus. Eu tinha uma doença e Jesus me curou dessa doença. Glória a Deus. Eu era uma pessoa explosiva, brigava muito e não sei o que, e Jesus mudou todo o meu caráter. Glória a Deus, irmãos. Você já está com a faca e o queijo na mão, que é a palavra de Deus. Você está esperando o que para pregar o Evangelho, cara? O anjo descer do céu? Não. Deus não precisa mandar anjo. Ele quer mandar você. Você não está entendendo o que está acontecendo aqui nessa noite. O Senhor está te lembrando hoje que Ele escolheu você para anunciar as boas novas dEle. Mas eu tenho 15 anos, não importa, irmãos. Você pode pregar o Evangelho na sua escola. Você pode pregar o Evangelho na sua casa. Você pode pregar o Evangelho para os seus amigos. Mas eu faço faculdade. Comece uma célula na sua faculdade. Pregue o Evangelho na sua faculdade. Fizeram um estudo uma vez, meus irmãos, que mais de 80% dos jovens cristãos que entram na faculdade desvia. É um número muito assustador, você não acha? Por quê, irmãos? Porque você vai para a faculdade achando que você está indo só para ganhar um diploma. Essa é a parte 2 de você ir para a faculdade. A parte 1 é que aonde você estiver, você está levando a glória de Deus. Você está levando o Evangelho do Reino. Você está levando Jesus. Então a sua maior preocupação tem que ser levar Jesus, introduzir Jesus. Jesus, Ele não é só o final das coisas. A Bíblia vai dizer
porque Ele é o mediador entre os homens e Deus. Jesus, Ele é o mediador em tudo o que nós temos. Jesus, Ele é o mediador em tudo o que nós somos, em todas as coisas existentes. Jesus, Ele é o mediador, porque por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Ele é o começo, mas Ele também é o fim, Ele também é o meio. O fim se resume nele, o começo também se resume nele. Sem Ele nada do que existe hoje teria sido criado. E com Ele todas as coisas que existem irão ser feitas novas. Ah, mas eu não sei pregar, eu não tenho essa oratória. Irmão, chega de desculpa para Deus. Ah, mas o Senhor falou para mim que eu tenho que cantar, mas eu não canto. Irmãos, isso é para deixar vocês com temor mesmo. Quando Jesus vier naquele grande dia, Ele vai cobrar de nós. Olha, eu te dei isso. O que você fez com tudo isso que eu te entreguei? Senhor, é porque na igreja lá que eu faço parte, tem gente que canta melhor. Então eu não cantei não. Ah, Senhor, o Senhor me chamou para anunciar seu evangelho, né? Mas é que o apóstolo, ele fala bem melhor que eu, né? Então eu não preciso pregar o evangelho. Não, irmãos. Deus entregou algo na sua mão, e algo totalmente único, porque Deus entregou para você. Você tem total responsabilidade para usar aquilo que Deus te entregou. Tem muita gente que Deus já falou o que precisa fazer, apóstolo, mas essas pessoas não fazem. Tem muita gente que Deus já deu 1, 2, 3, 4, 5 sinais para a pessoa começar a se mover, mas ela não se move. Tem muita gente que está esperando Deus descer do céu para falar: então, bonitinho, está na hora de você começar a pregar o evangelho? Está na hora de você começar a louvar na igreja? Não, irmãos. Chega dessa desculpa de que Deus não falou com você. Jesus, Ele não pediu para você pregar o evangelho. Ele disse: ide. Ele não perguntou se você quer ou se você não quer. Ele disse: ide. E o ide de Deus não é uma pergunta, é uma ordem. Mas nós temos que deixar de ser crentes bonitinhos que só falam Jesus te ama. Nada contra o Jesus te ama, mas eu acabei de falar alguns minutos atrás que Deus, Ele fez alguma coisa extraordinária na sua vida. Então você tem um testemunho. Conta básica, palavra de Deus, mas seu testemunho igual uma mensagem. Você pode pregar o evangelho. Você pode pregar o evangelho. Irmãos, nós temos feito algumas ações sociais na Praça da Sé. Agora nós mudamos de local porque diminuiu o número de moradores de rua lá. A gente está no pátio do colégio, né? Irmãos, pensa em um lugar em que as pessoas não estão aptas. Não digo aptas porque elas não estão prontas, mas porque elas não querem. A pessoa está passando por extrema dificuldade, mas ela se nega a querer ouvir algo sobre esse Jesus. Nós fomos abordar um rapaz na ação passada. E ele estava contando a história dele, falando tudo que estava acontecendo. E aí, uma moça introduziu para ele: não, mas Jesus, Ele pode transformar a sua história, Jesus pode transformar a sua vida. Basta você crer, você acreditar. O cara pegou a comida, pegou o alimento que a gente tinha entregue, pegou a coberta e falou: então, quero saber da sua fé não, tá bom? Não preciso de Jesus. Eu já tenho o que eu preciso. Pode pegar suas coisas e ir embora. Eu não quero mais vocês aqui. O que você acha que a gente fez? Não, mas Jesus... Irmão, coração fechado para o evangelho. Se já é estranho para alguém de fora estar com o coração fechado, imagina uma pessoa que é de dentro. Jesus não te chamou para você ser um espectador. Ele te chamou para ser um discípulo responsável na causa dele.
que é o Evangelho. Paulo vai dizer que nós somos embaixadores de um Evangelho eterno. Nós somos embaixadores do reino de Deus. E nós temos que começar a acreditar que esse livro é real. Se coloque de pé, por favor. Nós temos um público bem jovem aqui. E eu acredito muito que nós estamos caminhando para ser uma igreja do fim. Eu acredito que em breve Jesus ele irá retornar. Porque ele prometeu, e ele é fiel para cumprir o que ele prometeu. Ele disse que os céus e a terra iam passar, mas as palavras dele permaneceriam para sempre. Então ele vai voltar. E nós temos que estar preparados para isso. Nós temos que ter uma mentalidade de pessoas que esperam por esse retorno de Jesus. E o retorno de Jesus, meu irmão, não tem que te trazer medo, ele vai voltar e vai acontecer isso. Você tem que ter expectativa por esse dia. Porque o Evangelho não é só que Jesus ele morreu e ressuscitou, mas também que ele vai voltar. Quantos ainda acreditam que Jesus vai voltar? Quantos ainda têm esse desejo ardente de querer ver o Senhor rasgando o céu e vindo com toda a sua glória? Vindo na glória não somente dele, mas também na glória de seu Pai, vindo com os seus anjos. Irmãos, isso não é um texto bonitinho, isso é uma verdade. Ele vai voltar. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga: Jesus vai voltar. Você está pronto? Então, o Senhor, nessa noite, além de fazer você entender que você é um discípulo e que você tem que fazer o que ele fazia, Ele quer te dar uma nova mentalidade. Talvez tudo que você fez até agora foi bom. Seu devocional, seu tempo com Deus. Mas para nós nos tornarmos essa igreja do fim, com uma mentalidade do fim, e ser um crente que tem um coração ansiando pelo fim, nós temos que ser um pouquinho mais violentos diante da presença de Deus. Deixar de ser somente crentes reativos. Tipo, estou sentindo, vou buscar. Estou sentindo, vou adorar. Estou sentindo, vou fazer. E quando você não sentir? Aí você não adora, aí você não busca, aí você não faz o que tem que fazer. Não se mova por sensação, irmãos. Se mova por convicção. Deus, ele funciona, tudo que ele faz funciona com convicção. A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas que nós cremos. Paulo vai dizer que nós andamos por fé e não andamos por vista. E para se aproximar de Deus, nós temos que ter fé. Feche seus olhos. O Senhor Jesus, nessa noite, quer aquecer o seu coração para anunciar as boas novas. Eu não sou evangelista, não tem problema, ele vai te tornar um evangelista. Eu não sou um bom pregador, não tem problema, o Deus que chama é o Deus que capacita. Eu não sou um bom intercessor, Isaú, não tem problema, ele vai te ensinar a ser um bom intercessor. Ah, Deus, eu não sei falar porque sou uma criança, disse o profeta Jeremias. Deus, eu não posso fazer isso porque eu sou um homem de lábios impuros. E aí o Senhor purifica. Quem vou enviar? Quem há de ir por nós? E aí Isaías diz: eu, eis-me aqui, envia-me. Não, Senhor, eu não sei fazer. É muito eu não sei fazer.
e pouco, Senhor, me ensine. Me ensine a orar. Os discípulos não pediram para Jesus ensinar eles a pregar ou evangelizar. Os discípulos pediram: Senhor, nos ensine a orar. Antes de eu fazer o apelo, eu quero que você comece orando aí no seu lugar. Peça para o Senhor te capacitar, para o Senhor te dar um coração que ame as almas. Peça para o Senhor tocar e ativar você na veia evangelística nessa noite. Peça isso, jovem, ancião, criança, peça isso. Peça para o Senhor colocar o desejo de anunciar a palavra dele com convicção. Seja através da música, seja através de poesia, de arte. Porque Deus é um Deus criativo, o Espírito do Senhor é criativo. Então comece a pedir para o Senhor nesse momento. Vamos, irmãos. Não vou guiar vocês em oração não, agora é você e Deus, vamos lá. Senhor, nós pedimos neste momento, Pai, se há algum coração aberto aqui que deseja mais da Tua presença, que deseja fluir, Senhor, na pregação do Teu Evangelho, na proclamação daquilo que o Senhor tem feito na vida dela ou dele, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Espírito, o Senhor tem plena liberdade em tocar a vida deles agora. Senhor, eles são teu povo, Senhor. O Senhor não tornou a estender a sua mão para trás, mas a sua mão continua estendida, realizando sinais, Senhor. Senhor, nós te pedimos nesse momento que o Senhor venha quebrar todo tipo de incredulidade, Senhor. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é quem o Senhor diz ser. O Senhor é o Messias, Filho de Deus. Nós rejeitamos agora toda a incredulidade. Nós rejeitamos agora toda a doutrina infernal que diz que não é. Quero convidar você aqui à frente, rapidamente. Você que quer falar do amor de Jesus, ou você que quer voltar ao que nós chamamos de primeiro amor, você que quer mais de Deus também, você que quer romper, sabe, quer deixar de ser um crentezinho nominal e quer ir mais fundo no Senhor, eu quero orar por você antes de encerrar. Vem até aqui. Vem, irmãos. O Espírito Santo quer fazer algo novo em você nessa noite. Eu vejo muitas meninas aqui. Nós precisamos de muitas mulheres de Deus. Precisamos de muitas mulheres de Deus. Precisamos de mais mulheres como a mãe de John Wesley, que orava por eles, por toda a família, que estipulou que eles tinham que orar todos os dias juntos. Nós precisamos de mais figuras femininas em evidência. Nós precisamos de mais Estérs.
Aonde estão as Estéres do Senhor? Nós precisamos de mais Déboras. Aonde estão as Déboras do Senhor? Nós precisamos de mais Saras. Nós precisamos de Rebecas. Aonde estão as Rebecas do Senhor? Nós precisamos de uma mulher samaritana que encontrou Jesus e pregou para uma cidade inteira. Vamos lá, gente. Feche seus olhos, vocês que estão aqui na frente. Vocês que não vieram aqui na frente e também querem mais de Deus, coloquem a mão no seu coração agora. Você vai repetir isso comigo. Senhor, faz de novo o que o Senhor havia feito nos primeiros dias. Eu quero, Senhor, odres novos. Vamos lá, eu quero odres novos. Eu quero roupas novas. Então se prepare que o Senhor vai começar a derramar. Senhor, nós pedimos neste momento, Pai, dos mais velhos aos mais novos, que comece a descer sobre este lugar, Espírito, nova unção, Senhor. Comece a descer neste lugar, Senhor, vinho novo na vida dos meus irmãos, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Chora, badará.